Seja bem-vindo ao nosso canal e neste vídeo eu farei uma reflexão sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 13, de 1 a 23. Trata-se de uma parábola de Jesus, a parábola do semeador. Antes de pegar o texto, eu preciso falar para você qual é a intenção do gênero literário parábola. Bom, as parábolas elas são escritas com uma intenção, meu irmão. Ela quer provocar, ela quer impactar a nossa vida para que nós possamos olhar a vida a partir de um outro ângulo, com um novo olhar. Então, quando Jesus conta uma parábola, ele quer provocar, por meio das questões cotidianas, do dia a dia, provocar o nosso coração, a nossa pessoa, para que a gente saia em direção a um movimento concreto do projeto do reino. Esse texto de hoje, Mateus 13, de 1 a 23, está dentro do grande conteúdo ali das parábolas do reino de Deus. Então é importante fazer a relação da parábola com o projeto do reino. Quero também dizer para você que eu não vou trabalhar todo o texto. Vou pegar alguns elementos desse texto para que a gente possa refletir, porque o texto ele é muito rico. Naquele dia, Jesus saiu da casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso. Então, onde não havia muita terra, as sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: por que falas em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado mais ainda, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado o pouco que tem. Vamos parar por aqui na nossa reflexão, que aqui tem muitos elementos interessantíssimos. O texto começa ali no versículo 1, onde diz que naquele dia Jesus saiu de casa. De qual casa? Para lembrarmos dessa casa, é preciso voltar um pouquinho. Deixarmos o capítulo 13 e voltarmos ao capítulo 12, mais precisamente ali no versículo 46 seguintes, onde nós temos ali uma conversa de Jesus. Ele está dentro de uma casa, a casa está cheia, e algumas pessoas falam: olha, os seus parentes, sua mãe, seus irmãos estão aí fora. E Jesus diz assim, que os verdadeiros parentes dele são aqueles que fazem a vontade do Pai. Nesse texto, então, nós percebemos que Jesus quebra alguns paradigmas, algumas convenções da época, onde os laços eram feitos por laços de sangue, pátria, enfim. Jesus agora ele vai para o outro caminho. O que nos liga é o projeto em que nós acreditamos, a prática que nós temos. Então esse é o plano, é o ponto de entrada desse evangelho. E Jesus então, ao sair dessa casa, ele sentou-se. Isso é muito interessante também, porque será que o evangelista ou a comunidade mateana quis colocar aqui o verbo sentar-se? Na cultura oriental, aquele que senta é alguém que vai dar um ensino autorizado, que corresponde ao ensino dos profetas e os reis do Antigo Testamento. Jesus ele é profeta e rei por excelência, não se esqueça disso. Então ele e a grande multidão reuniu-se do lado de Jesus. E Jesus então, para não ficar espremido entre a beira da praia e a água, ele resolve subir a um barco. Ele sobe no barco e ali novamente ele se senta e começa a explicar. Novamente o pedagogo Jesus vem ensinar para nós as questões do reino de Deus. Mas ele vai explicar agora por meio de uma parábola. E essa parábola é a parábola que nós falamos do semeador que saiu para semear. Essa parábola é muito interessante, porque aquele que semeia, ele espera colher alguma coisa. E parece que nos primeiros movimentos, a semeadura do semeador não foi muito positiva não. Vamos ao texto?
Diz assim: enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Interessante aqui que normalmente nós podemos pensar que esse caminho é uma estrada. Não se trata disso. Acho que você conhece muito bem essa imagem que eu vou falar para você. Você já foi num lugar onde se plantam hortaliças? Quando se planta hortaliças, a gente vê ali que tem a planta e tem aquele pequeno caminho por onde o agricultor passa para fazer a lida ali na horta. Esse é o caminho. O caminho é um lugarzinho estreito, onde a pessoa pisa todos os dias. O que acontece com aquilo ali? A terra começa a ficar compacta, ela começa a ficar dura. Então, como a terra fica compacta e dura, qualquer semente que caia neste caminho, os pássaros podem vir e retirar. Está aí então a primeira dica de Jesus para nós. Para adentrarmos no projeto do reino de Deus, é necessário quebrar as resistências. Eu sei que quebrar as resistências não são coisas fáceis. Eu sei que quebrar as resistências são questões difíceis. Né? A própria palavra já diz resistência, aquilo que resiste em nós. Mas então o projeto de Jesus, ele fala que existe um tipo de caminho que não produz fruto. Veja, o problema não está na semente. O problema sempre está na terra. Mas é a terra que não é boa ou são questões que impedem que essa terra realmente acolha essa semente? Me parece que entra muito mais na perspectiva, não é a terra que é ruim, mas são as questões. São as questões que atrapalham para que essa semente germine e para que a terra realmente produza frutos. Outro elemento interessante aqui, outras sementes caíram num terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda. Aqui é muito interessante também. Veja, se na terra dura não existe a possibilidade da semente penetrar, na terra pedregosa já existe a possibilidade da semente penetrar. Mas qual é o problema aqui? O problema é que não existe espaço para as raízes crescerem. Então, como as raízes não têm profundidade, o que acontece? Um dia forte de calor queima essas plantas. Um vento forte, uma chuva forte, tudo isso pode danificar e danifica. Você que conhece a agricultura sabe do que eu estou falando. Danifica profundamente, porque não tem raiz. A vida dela é uma vida superficial. Continua o texto aqui dizendo para nós então. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. E aqui a ideia dos espinhos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de plantar alguma coisa. Eu estou iniciando minha vida de plantar uma coisinha aqui, outra ali, e é necessário que exista um espaço entre uma semente e uma outra. Para quê? Para que uma não ocupe, não sufoque a outra. É disso que nós estamos falando. Muitas vezes essa planta não pode crescer, não vai germinar, não vai dar frutos, porque ela está constantemente sufocada por espinhos, por ervas daninhas e tudo mais. Então veja, aqui então Jesus está querendo dizer para cada um de nós a seguinte coisa: olha, a semente ela é lançada, só que ela não produz frutos. Não produz frutos porque a receptividade dessa semente gera obstáculos para que ela cresça. Ou o local é muito duro, ou o local não tem profundidade, cheio de pedra, ou o local é cheio de outras coisas que sufocam essa semente. Quando nós olhamos para isso, parece desanimador. E se nós transportarmos isso para o nosso coração, nós vamos perceber que toda essa realidade descrita pelo Evangelho também se encontra em nós. E aí então, o que fazer? Desanimamos? Deixamos tudo para trás? Mas o Evangelho aponta um caminho de esperança. Embora essa seja uma realidade, o Evangelho também diz a seguinte coisa: outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Bom, parece que existe esperança. E o Evangelho diz algo que é interessante. Quanto à terra boa, a produção é alta. E essa produção aqui que foi escrita no Evangelho, ela é alta até para os parâmetros da época de Jesus. Então, o que nós estamos dizendo? Que quando existe a acolhida dessa semente, essa semente então produz frutos e produz frutos bonitos, frutos bons.
No versículo 9, o Evangelho diz: quem tem ouvidos, ouça. Nós devemos escutar isso. Logo em seguida, os discípulos começam a fazer uma pergunta para Jesus: por que falas ao povo em parábola? E Jesus responde: porque a vós é dado o conhecimento dos mistérios do reino. Interessante, como que esses discípulos conheceram o mistério do reino? Eles conheceram o mistério do reino sendo terra boa para acolher Jesus. E acolheram a proposta de Jesus na vida ordinária, no dia a dia. Mas olha que interessante, eles acolheram tudo de uma vez? Parece que não. Porque quando nós olhamos para a vida de todos os amigos de Jesus, os evangelhos são fantásticos, porque eles não escondem esse processo de amadurecimento na identidade do seguimento de Jesus. Por exemplo, vejam os amigos de Jesus, Pedro. Pedro ele teve que amadurecer no caminho. Pedro, em algum momento, ele foi terra dura. Em algum momento, ele foi terra com espinho. Em algum momento, ele foi uma terra pedregosa. Mas ele também foi terra boa. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer para você que o Evangelho nos convida a deixarmos tudo aquilo que nos endurece, tudo aquilo que nos enrijece, que nos impede de vivermos aquilo que é a proposta mais bonita que um ser humano pode viver, que é a sua humanidade compartilhada com os demais. O Evangelho nos convida a não sermos superficiais, mas vivemos com profundidade os nossos relacionamentos. O Evangelho nos convida a fazermos um exercício profundo para que nós possamos reconhecer os nossos limites e possamos, a partir desse reconhecimento, crescermos para que essa semente realmente cresça em nós. Veja, são 4 tipos de solos: o caminho, o pedregoso, o espinhoso e o fértil. Todos esses solos somos nós. Todos esses solos. Todos nós temos preocupações exageradas conosco e acabamos esquecendo da vida, da prática. Todos nós temos. Então, o conhecimento do mistério de Jesus só é possível quando nós nos identificamos profundamente com o projeto do reino. Esse é o convite de Jesus. O convite de Jesus para os seus discípulos é: se identifique profundamente com o meu projeto. Coloque o seu coração. No versículo 15 fala a palavra coração, o centro da sua existência nesse projeto. Nós não devemos desanimar se hoje nós estamos sendo um terreno um pouco mais duro. Não devemos desanimar, porque essa palavra habita em nós pela graça de Deus. Basta agora nós a acolhermos profundamente, darmos espaço para que essa palavra de vida gere essa vida nova em nós. E nós, renovados por essa palavra, renovaremos também a nossa casa, a nossa cidade, enfim, o mundo em que nós vivemos. A terra preparada, ela é feita a cada dia, no dia a dia. É no dia a dia que nós somos convidados a vencer a nossa dureza, os nossos espinhos, a nossa pouca profundidade. O sinal da experiência com Deus não é andar com sinais religiosos. O sinal de que alguém tem uma profunda experiência com Deus é essa novidade que brota do cultivo da semente do Senhor. Mas eu quero dizer para você, as pessoas que cultivam os nossos alimentos, que plantam, elas trabalham sol a sol, chuva a chuva, sábado, domingo, feriado. Da mesma forma, Deus convida: trabalhe, cultive esse projeto, que seja terra fértil. Continuando, se nós assumirmos esse projeto, uma semente de vida nova, maravilhosa, crescerá em nós. E nós poderemos irradiar essa semente no mundo, transformando numa realidade nova, transformando a presença do reino de Deus. Por último, eu quero deixar uma pergunta para você. Que tipo de terra você está cultivando em sua vida? Olhando para a sua existência, eu já fiz esse exercício e te convido agora. Que tipo de terra você está cultivando em sua vida? Tem percebido muita dureza? Percebeu espinhos? Muitas pedras? Não desanime. Deus está conosco. Agora, Ele nos convida também a trabalharmos e cultivarmos este estilo de vida nova,
para que não fique somente no nosso interior. Ele parte do interior, mas para que se irradie para um mundo novo. Que Deus te abençoe, que você possa, que nós possamos, de fato, trabalharmos para cultivarmos um terreno fértil na nossa história e nos nossos relacionamentos. Até a próxima.